livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Enquanto os irmãos vão procurando, eu deixo aqui os meus agradecimentos. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Eu louvo a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos. As pessoas que foram, têm sido bênção no meu ministério, a ele, Marcelo, o pregador Rodrigo, a minha prima. Deus, Ele marca encontros aonde Ele quer manifestar a sua glória. Eu sei que eu e você não viemos aqui simplesmente para voltar da mesma maneira. Amém? Os irmãos já encontraram aí, foi a palavra do Senhor que diz assim: e chegando a eira de Nacum, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor matara Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Podeis assentar. Hoje, falar um pouquinho de mim, para os irmãos conhecerem. Eu sempre morei pertinho de Goiânia, Senador Canedo, e alguns anos atrás os meus pais decidiram trocar nossa casa por uma chácara na fazenda. E ali o Senhor colocou no nosso coração o desejo de trabalhar com vigílias, de trazer pessoas de fora. Então hoje nós temos o culto na roça há 4 anos. Um lugar onde Deus tem manifestado a sua glória, um lugar improvável. Eu vindo de lá para cá, eu já me imaginei como o povo imagina ir para lá. Porque apesar daqui ser bem mais longe, aqui, lá é 1,5 km, você já chega na chácara. É 20? Eu achei que não chegava nunca, misericórdia. Mas chegamos, graças a Deus. O carro era branco, né, Marcelo? Agora eu vou ser obrigada a lavar, será? E lá é fazenda também. E a gente, os irmãos falaram assim: não, é assentamento. Eu falei: meu Deus, como é que é isso? E a gente já fica assim, porque o povo chega lá na roça, lá em casa, e tem um barranco desse tamanho. Eles vão mulher com salto fininho assim, agulha. Aí vai um de cada lado segurando. Aí a gente vem para esse lugar e fica se perguntando. Eu falei: agora eu estou imaginando como é que o povo faz quando vai para lá. Eu ainda falei para Mara: você pegou roupa de frio, porque a gente já sabe que em roça fazenda é mais frio. Mas graças a Deus, daqui a pouco a gente aquece com o poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Os irmãos perguntam que estavam no fundo, pode aumentar só mais um pouquinho. Amém? Irmãos, eu quero falar aqui. Esses dias eu estava em São Paulo e ministrei justamente esse contexto onde Davi, ele vai em busca da arca da aliança. Eu amo essa passagem. Quando eu falo de avivamento, quando eu falo de presença do Senhor, eu tenho prazer em falar da arca da aliança. Por quê? Porque a arca da aliança, ela simbolizava a presença do Senhor. A arca da aliança era algo tão tremendo que ninguém podia chegar assim simplesmente diante dela. Ninguém podia simplesmente tocar na arca da aliança, porque representava a presença do Senhor. E quando a gente diz que representa a presença do Senhor, é algo santo, é algo puro. Por mais que seja o mesmo texto ao qual eu ministrei esses dias, eu creio que cada vez que nós pegamos, o Senhor traz uma revelação diferente. Porque eu estou hoje em outro lugar onde que Deus conhece o teu coração, onde que Deus sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado, e através desta palavra hoje Ele quer trazer resposta para a sua vida. É tão gostoso quando o papai fala com a gente. Preste atenção nessa mensagem. Hoje eu me peguei o dia inteiro, Deus falando algo no meu coração. E eu estava aqui meditando nessa palavra e pensando justamente naquilo que Deus me falou. Hoje, orando, buscando a Deus, louvando, Deus fala no meu coração quantas pessoas no dia de hoje não levam a sério as coisas de Deus. Quantas pessoas estão brincando com as coisas de Deus. E aí eu estava aqui me lembrando de algo que eu
Vai ter igreja cheia, mas uma pessoa só vai subir da igreja. Deus vai levar apenas uma igreja. Jesus vai buscar apenas uma igreja. Eu estava aqui pensando hoje, nós estamos nessa igreja linda, imensa aqui, no meio da roça, no meio do nada, e quantas pessoas estão aqui adorando o Senhor. Hoje nós falamos que o Evangelho do Senhor, eu sei que aqui no Brasil, a cada esquina que você vai, tem uma igreja. Quando você entra na internet, ela que alcança todos os lugares, pode até ter um certo país em que o Evangelho não chegou da mesma forma, mas através da internet eles já ouviram ou estão ouvindo falar de Jesus. E no meio de tantas pessoas que sabem que Jesus salva, transforma e liberta, ainda assim, quando Jesus vier buscar a sua igreja, não vão subir. Aqueles que vão chegar diante do Pai, diante de Jesus, e dizer: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, e Jesus ainda vai olhar e vai dizer: afasta de mim, porque eu não os conheço. E hoje Deus falando comigo no meu coração: quantas pessoas não têm intimidade comigo? Quantas pessoas só me conhecem pelo ouvir, não levam a sério. Aí eu me pego aqui diante de Davi, alguém que era um homem segundo o coração do Senhor. Davi, alguém que passava no campo tempos salmodiando o Senhor, alguém que conhecia o Senhor, e a sua intenção de fato é a melhor, que buscar a arca da aliança que não está no meio de Israel. Eu não vou entrar nesse contexto porque ele é muito grande. A arca da aliança foi retirada do meio de Israel, e quando Davi se torna rei, um dos seus primeiros atos vai falar: agora nós vamos buscar a arca da aliança. Isso é interessante porque nós, como servos do Senhor, sabemos que nós podemos ter todas as coisas, sabemos que nós podemos ser qualquer coisa, mas se a presença do Senhor não estiver na nossa vida, nós não somos nada. Nós temos que reconhecer, não é a posição, não é o status que nos leva a lugares, que nos faz algo, mas é a presença do Senhor que opera na nossa vida. É por isso que eu e você levantamos a nossa mão e decidimos servir ao Senhor Jesus, porque queremos atrair a presença de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Quantos têm carro, têm dinheiro, quantos são políticos, quantos são famosos, mas não têm paz, mas não têm alegria, porque não têm a presença de Deus. Vocês sabem disso? E quando Davi de fato se torna rei de Israel, ele diz: nós vamos buscar a arca da aliança. E primeiro ele se reúne com os políticos, se reúne com as pessoas importantes para decidir de que forma que traria a arca da aliança. Ele vai consultar pessoas que nós sabemos que talvez não tenham conhecimento do que é trabalhar com o Espírito Santo. Ele vai trazer pessoas de status, pessoas de poder, enquanto talvez ele poderia ter consultado com sacerdotes, com profetas, ter ido falar com quem entende da presença do Senhor, ter ido pedir auxílio, direção de quem entende da presença do Senhor. E muitos momentos que erramos na nossa vida é quando estamos pedindo direção para quem não está na direção de Deus. Nós estamos procurando resposta para quem sequer acredita no poder de Deus. Talvez você quer trazer para perto, talvez você quer colocar do seu lado pessoas que o próprio Deus está dizendo: não, eu não quero que tenha influência sobre a sua vida. A direção ao qual buscamos do Senhor é na palavra, é na oração. A resposta a qual buscamos do Senhor é com quem tem testemunho de vida, tem testemunho de trajetória, com Deus. Aleluia. A intenção de Davi é boa, trazer a presença do Senhor, porque a presença de Deus é fundamental.
que sequer entendem de fato o que foi que estava escrito em Êxodo, o que foi que Deus deixou escrito com Moisés de como conduzir a presença do Senhor. E ele decide buscar a arca da aliança. E a palavra do Senhor diz que ele leva um carro novo para buscar a arca da aliança. E quando ele vai buscar a arca da aliança, ele coloca a arca em cima desse carro novo. E no meio do caminho, os bois começam a tropeçar e a arca parece que vai cair. E um dos levitas que estavam ali vai tocar na arca da aliança. E ao momento que ele toca na arca da aliança, ele morre. E ele fica triste, todo mundo fica triste. Por que Deus permitiu isso acontecer? Por que Deus permitiu esse homem morrer se nós viemos aqui buscar a presença do Senhor? Tem momentos na nossa vida que não está dando certo, tem momentos na nossa vida que não deu certo. E a gente se para perguntar a Deus, isso eu falo, Deus, isso é prova? Isso é consequência de teimosia? O Senhor está me provando que está vindo uma bênção grande. O Senhor está vendo se eu vou calar, se eu vou vigiar. Quem é que nunca passou por momentos assim, situações complicadas? Isso é por quê? Porque o nosso paraíso ainda está no céu. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teremos aflição. E tem momentos na nossa vida que a vida financeira não vai, o casamento não vai, os filhos tá. E você se fica se perguntando assim como Davi: como então que eu vou fazer para trazer a tua presença? Como eu vou fazer então para te servir? Como eu vou fazer então para te agradar? Se da maneira que eu estou fazendo não está certo, é calabadeira, é viagem, é canta. Quantas das vezes nós questionamos e colocamos Deus contra a parede? Quantas das vezes nós falamos: Pai, o Senhor me esqueceu? Quantas das vezes nós falamos: ah, Pai, é viagem, é canta, o Senhor não me ama? Porque você olha para o seu celeiro e está vazio. Aí você fala assim: não tem como piorar. Aí o marido chega em casa e fala: meu bem, perdi no serviço. Aparecendo igual o Joyce e fala assim: o que está acontecendo na minha vida? Davi começa a se perguntar a Deus: Pai, como é que eu vou então trazer a sua arma? Tem hora que a gente fala: Deus, não é da tua vontade esse casamento? Por que está desse jeito? Não é da tua vontade o meu ministério? Por que ele não vai para frente? Davi se pegou num tempo de frustração. E o que ele faz? Ele deixa a arca ali na casa de alguém, porque não deu certo. Ele abandona aquilo. Ele não teve a resposta que ele esperava do Senhor. E ele simplesmente deixa lá a arca da aliança na casa de alguém. Eu já passei momentos na minha vida, no meu ministério. Eu prego desde meus 15 anos de idade, hoje eu tenho 29, então eu contei um pouquinho no meu testemunho. Eu me formei, mas falei: Deus, o diploma está aqui, mas eu vou viver pregando, fazendo a tua vontade. Comecei a trabalhar como matriz, trabalhei 10 anos. Eu falei: não dá, tem que viver para a obra. Renunciei. Aí eu comecei a viver para a obra de Deus, lá na roça. Carro estragado há 3 meses. Comecei a fazer vigia da comida para todo mundo, com todo mundo lá em casa desempregado. Todo mundo me chamava de louca, de doida, não tinha carro para buscar ninguém. O povo ia. Eu falei: Deus, eu quero a porta. Eu vou precisar, Senhor, eu preciso. Porque viver pela fé não é fácil. Viver para a obra é misericórdia. A gente não quer pedir, a gente não quer depender. Quem quer depender, por favor? Ninguém quer depender. Ninguém quer se humilhar, se esperar, ficar pensando: vai dar, vai ter jeito, não vai ter jeito. Que agonia. Aí assim Deus permitiu na minha vida. 1, nem 2, foi 3 empregos, 3 prefeituras. E aí, trabalhando, o povo chegava em mim assim: olha, em pouco tempo Deus vai te tirar. Eu queria esmurrar a pessoa. Falou: profecia da carne. Se Deus me deu, vai tirar. Misericórdia, está repreendido. Só que Deus ia trabalhando no meu coração, mas eu não queria aceitar aquilo que era a vontade do Senhor para a minha vida. E aí, nessa minha teimosia, eu fundi os 3 carros em minha moto.
eu, do meu irmão, da minha mãe, da minha colega. Mas tem hora que a gente sabe o propósito de Deus. Tem hora que a gente sabe a maneira que Deus quer fazer, mas nosso coração não confia, mas nosso coração não se entrega. Ela pode cantar, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Eu vou te explicar um mistério. Peraí, Davi fracassou e desiste. Quando eu entendi, eu falei: Jesus, eu vou sair de dois, vou ficar só com um. No um que eu escolhi, a tribulação. Eu falei: tá bom, vou sair de tudo logo. Hoje Deus me deu uma nova ferramenta. Trabalhar pela internet não me impede. Deus não cuida de nós. O que acontece? Davi, ele desistiu de buscar a presença porque não deu certo. E muitas das vezes nós abrimos mão da promessa de restauração dentro da nossa casa, da família, do nosso ministério, porque não está dando certo. Porque nós achamos que Deus não está no negócio. Só que não é para ser fácil. É difícil. É na maioria. É complicado. Quanto mais você se entrega para Deus, mais Ele exige confiança nele, mais Ele exige tempo com Ele, mais Ele exige que você venha conhecê-lo, que você venha ter intimidade. Quando Davi desiste da arca da aliança, ela fica na casa de Obed-edom. E quando a presença do Senhor fica lá, a palavra do Senhor diz que a casa dele é abençoada. Tudo que ele tem prospera. A palavra do Senhor faz questão de mencionar que porque a presença do Senhor estava lá, as coisas iam bem. Aí eu me lembro de quando Jesus entrou no barco de Pedro e aquela pesca foi maravilhosa e algo aconteceu. Aí eu sei que quando Jesus chega, algo acontece. Que quando Jesus chega, a transformação, a salvação, a providência, a resposta, aonde Jesus está, nós somos abençoados. É fato. Se você chega num lugar onde as pessoas não servem a Jesus, onde as pessoas servem outros deuses, outras coisas, aonde a briga, aonde há xingamento, você chega lá e você já fica assim: meu Deus, que vontade de ir embora. Você já chega lá e fala assim: nossa, misericórdia, eu estou sentindo uma paz aqui, está complicado esse lugar, esse ambiente, estou sentindo um peso, dá vontade de sumir. Agora, quando você chega na casa de uma pessoa onde eles verdadeiramente servem a Deus, onde buscam a presença, você chega lá, você senta, você nem vê a hora passar. É gostoso estar onde Deus está. Tem culto que a gente chega, a gente já coloca o pé e já fala: misericórdia, que peso.
mostro eu. Aí quando a gente vê alguém se levantando, alguém que começou junto com você, Deus usando, Deus fazendo, aí a gente percebe que não era Deus, mas foi algo que a gente pegou, foi algo que a gente não fez, foi algo que a gente não se pegou. Presta atenção, Davi descobriu que Obed-Edom agora está sendo abençoado. Davi reúne o povo e diz assim: peraí, gente, nós vamos buscar a Arca da Aliança novamente. Eu imagino o povo já traumatizado. Que isso, Davi? A gente perdeu gente. Davi, aquela família ficou triste. Sabe quando você fala assim: eu nunca mais vou trabalhar na cantina, porque houve coisa demais, eu me feri. Eu nunca mais eu vou ajudar as pessoas porque me feri demais. Aí quando Deus manda você novamente lutar, Davi está falando: peraí, agora nós vamos fazer da maneira certa. Porque Deus disse que a presença dele não era para ser colocada em carro. A presença dele era para ser levada nos ombros. Agora nós vamos fazer, irmãos, como Jesus ordenou. Agora nós vamos trazer a presença do Senhor. Mas a cada passo, a cada 6 passos, nós vamos parar para orar, louvar e sacrificar a Deus. Lembra que eu falei que hoje em dia as pessoas querem servir a Deus fácil? Vou no culto só de domingo. Diz que é crente e está pronto, salva, vai para o céu. Davi está aprendendo agora a servir ao Senhor. Davi está aprendendo agora a adorar ao Senhor. Aleluia! Esses dias eu vi uma postagem alguém falando assim que servir a Jesus é leve. E daqui a pouco eu me lembro de Davi, que quis trazer um carro, que quis fazer algo chique, bonito, fácil, chegar rápido. E Jesus está mandando ele carregar nos ombros. Para que a preocupação do tempo da resposta de Deus para a sua vida, para que a preocupação se o Senhor levanta os teus pés amanhã, depois amanhã, se aquele homem vai mudar amanhã ou não vai, porque se não mudar você abandona tudo. Deus está preocupado, se vai haver mudança naquele coração, se vai haver transformação naquela mente. Deus está dizendo: não é o preço que você quer, é o preço que precisa ser pago. Ele é baixo, não se preocupa com a resposta. Entra no processo que eu estou colocando e mandando você marchar, você fazer. Por que alguém fala assim: irmã, vamos fazer uma campanha de 30 dias, a misericórdia? Mas se Jesus não fizer a resposta no tempo que você quer, você desiste, se frustra e abandona tudo. Meu Deus! Para quem queria chegar rápido com a Arca da Aliança, agora está carregando nas costas. Você está achando que representar o nome do Senhor, que servir a Jesus, é ter apenas aparência aqui dentro da igreja, suportar o peso, a glória do Senhor, é dentro da nossa casa, é onde nós formos, Meu rei! levarmos de verdade a palavra do Senhor, ser aquilo que a gente fala que é aqui dentro da nossa casa. Porque os frutos do Espírito é domínio próprio, é mansidão. E às vezes tem pessoas dentro da sua casa que não conseguem ver o Espírito Santo de Deus na sua vida, que não conseguem ver você carregando a presença de Deus na sua vida, que não conseguem ver a diferença, ver Deus na sua vida. Eu estava uma vez no ponto de um rapaz contando de tanto sofrimento, tanta doença. Eu falei: meu Deus, eu preciso falar de Jesus para esse homem. Na hora que eu pensei, ele falou assim: olha, a minha mulher diz que é crente, mas dentro de casa é o Satanás.
Davi olhou para a sua vida e se perguntou: Pai, como é levar a sua presença? Como é levar a sua presença? Como é, gente, vamos fazer direito. Vamos agradar a Deus. Tem muita gente que faz como Davi fez. Começa a fazer sem buscar direção. Decide mudar de cidade. Decide mudar de casamento. Decide entrar em relacionamento sem pedir direção. E aí depois que dá errado, fala: Deus, é da tua vontade, é da tua permissão. Quando Davi sofre as consequências, ele vai buscar a direção da palavra e lembra que precisa carregar nos ombros. E ele, agora imagina vocês carregando os ombros para a cada 6 passos para adorar a Deus. Aí quando eu falo que o povo de Deus não serve ao Senhor de qualquer maneira, é porque a gente só abre a Bíblia quando entra dentro da igreja. Quando o pastor fica de pé, vamos abrir a palavra do Senhor. Ou Bíblia empoeirada que fica em casa. Quando eu falo que a gente não sabe adorar o Senhor, é porque a gente entra dentro da igreja, fala: vamos fazer um culto de avivamento, vamos prestar um culto ao Senhor. A gente vira espectador, a gente está prestando um culto ao Senhor. Aí alguém está cantando, eu estou pregando uma palavra tão simples, aí a irmãzinha vem cantar o hino da harpa, e a igreja fica assim. E fala que vem prestar um culto ao Senhor, e fala que está buscando a presença do Senhor. E a gente agora com esse lado da mão de mania, aí pega o movimento e tal, e fala assim: o culto foi bênção. Nem estava com a cabeça no culto. Só que Davi agora aprendeu que era para louvar de verdade, que era para adorar de verdade, que era sacrifício de verdade. Presta atenção, quando a gente paga o preço de verdade, Davi chega, e quando ele chega, ele começa a arrancar as suas vestes e começa a dançar em volta da arca. Aquele povo começa a adorar com tamanha força, porque quando a gente ora, porque quando a gente busca, o céu se abre, a glória desce, tem batismo, tem renovo, tem tanta coisa maravilhosa. A gente consegue nebliar e tocar os céus. Lembra daquela mulher que tocou Jesus na sua orla e a virtude saiu dele? Quando a gente nebliar e canta, busca, os céus se abrem. Quando a gente chora, nebliar e canta, Deus age em nosso favor. Davi começa a nebliar e canta, louvar, dançar em volta da arca. Nebliar e canta, a presença do Senhor se manifesta ali. E a sua esposa de longe vem e fala: o que é isso que meu marido está fazendo? Que vergonha, que papel. O rei pulando, saltando, dizendo que está fazendo isso em nome de Deus. Quando a gente paga o nosso preço, quando a gente se enche da presença do Senhor, tem gente que não vai entender a nossa trajetória. Tem gente que não vai entender e ajudando que a gente sofreu lá atrás para chegar até onde chegou. Ele canta. Talvez alguém está olhando para você, mamãe, canta, e não sabe, canta, que Jesus já arrancou o erro de você, que Jesus já te tratou, que lapidou, que agora não importa mais nada, mas sua presença. E canta. Tem gente que está olhando e está dizendo: eu já perdi muito tempo com as minhas escolhas erradas, eu já perdi muito tempo fazendo do meu jeito, agora eu quero é Deus, agora eu quero poder, agora eu quero glória, agora eu quero mover, canta. Tem gente que vai ter que errar para entender do jeito que você entendeu. A dar valor na presença, a dar valor no poder, a dar valor na glória do Senhor. Canta. Deus está dizendo: não se preocupa, não se entristece se hoje você está lutando.
E olha o que é interessante. Tem hora que a gente decide parar, porque tem gente natural, homem, que nos critica. E a gente quer agradar o homem. Às vezes o irmão vem e faz um negócio com o som tudo lindo. Foi na hora do manto, colocou o som bem alto. Vai que Jesus gostou, esse irmão deu lugar para Deus. Aí chega o homem e fala assim: por que você fez isso? Aqui na igreja não é assim. Entristece, para o ministério. Davi parou lá atrás, quando Deus se entristeceu com a forma que ele fez. Nós temos que nos perguntar qual é a forma que Deus se agrada de nós. E não leviar e decanta a forma que o homem se agrada. Esses dias eu me encontrei com a irmã e ela estava fazendo um trabalho tão lindo com as senhoras. Lindo, eu fiquei maravilhada. Quase que eu chamei ela para a igreja. Brincadeira. Aí no final do culto ela chega em mim e falou assim: irmão, eu vou sair da igreja. Eu falei: o quê? É porque meu filho, irmão, ele não quer ser crente, eu preciso ficar em casa para cuidar dele. Eu falei: irmã, tem gente que quer abandonar a vida de fé com medo de desagradar o homem dentro de casa. Só que prioridade na nossa vida é Deus. Às vezes você fica com medo de perder o teu emprego, perder o que você tem, querendo agradar lá fora. Davi desagradou a sua esposa, mas ele agradou ao Senhor. Foi criticado pela sua esposa, mas quando ele olha para ela e fala assim: ei, estou fazendo leviar e canto para agradar ao Senhor. Sabe que a partir daquele dia, aquela mulher nunca mais pôde gerar. Sabe por quê? Deus se responsabiliza com você. Deus tem ciúme de você. Ele fala: Deus está dizendo: eu quero experiência contigo. Quando você leviar e se entrega para a minha obra, eu cuido de você.